Sentem nos seus lugares e lá vamos nós mexer com os hábitos. Está pronto para isso? É nóis. Posta esse treino nos stories aí, marca papo, marca um e lá vamos nós. Hábitos de rico e hábitos de pobre. Aí você pensa assim, vai falar mal dos pobres. Não, a gente sabe que a gente veio disso. A pobreza não é status social, apesar de ser encarada como isso. A pobreza não é o que você pensa. Pobreza é improdutividade. E eu não sei você, mas sempre um ciclo ele pode mudar a sua vida. Por exemplo, um dia é o suficiente para a pessoa ser transformada. Um mês, uma semana, um semestre, um ano, uma década. Acho que um século a gente não tem, né? Que o brasileiro ele vive em média 74 anos. Agora, o que é de fato mudar de vida? Para mudar de vida, eu preciso de ter hábitos. Você vai ter o quê? Hábitos. O que é que uma pessoa tem que é um hábito, mas é negativo, só que ela odeia e não dá conta de sair? Que são os seus vícios. Todo cérebro precisa de vício. Só que o vício ele tem que ser temporário e tem que produzir frutos positivos para essa pessoa. Se você falar, eu vou estudar para entrar na faculdade e quer passar no vestibular, você não tem que ficar viciado em estudos. Mas imagina ficar uma vida inteira viciado nisso. Imagina você, por exemplo, viciar na academia e ficar 4 horas por dia ali, do seu tempo útil. Vai fazer muita diferença no começo, tá? Mas não adianta ficar ali para sempre, porque se você muda a sua alimentação, a alimentação já garante 65% do resultado de ter um corpo muito bonito. Não é o exercício, é a comida. E aí você começa a olhar para os hábitos, você fala o seguinte, espera aí, por que eu estou com esse resultado? Esse resultado que eu estou é fruto dos hábitos que eu sustento. O que nós temos que fazer então com os hábitos? Nós precisamos instalar novos hábitos, configurar novos hábitos. E como é que é esse circuito do hábito? Todo hábito que você tem o hábito. Isso tem a ver com as pessoas que estão em volta, seu habitat natural, com as ações que você repete todos os dias. Se você não sair da inércia, você todos os dias vai acordar e vai ter um problema quando acordar. Quando você acordar, vai acontecer algo. Você vai olhar e vai falar, é mais um dia. E aí tem uma definição mental. Hoje é mais um dia ou é o dia? É um dia ou é o dia 1? Se você tiver uma mentalidade de fato que vai vencer na vida, esse dia é o dia 1. Um dia eu vou fazer 1 milhão. Não, o dia 1 de fazer 1 milhão é hoje. E aí quando você tem essa mentalidade, você precisa construir, ou comprar, ou construir, ou conquistar. Comprar, construir ou conquistar. O que? Hábitos. Por exemplo, vários dos brasileiros não gostam de leitura. Por que não gostam de leitura? Porque não está no nosso habitat. A gente não é um povo que gosta de ler, e muito menos de escrever, e muito menos de interpretar. A gente é um povo que emociona. A gente é um povo que acredita em tudo que ouve. A gente é um povo que confia só no que o religioso fala sobre a Bíblia. A gente não quer ler, a gente não quer fazer nada em relação à leitura. Então, qual que é o problema? Você já é doutrinado desde pequeno a não gostar de leitura. Eu descobri uma forma de você mudar essa questão da leitura. Se você se pagar a cada livro que você tiver lido, você vai ter uma recompensa. Tem que ser exclusiva, recompensa exclusiva. Se tiver uma recompensa, quem gosta de comida japonesa aqui? Então só come o japonês depois de terminar um livro. Aí você fala, poxa, mas é exclusiva, só vai no japonês comer um livro. Eu duvido se você não vai ler um livro por dia. Você vai ler um livro por dia por quê? Porque essa é a recompensa. Não pode mais, em hipótese nenhuma. Você que é comedor de chocolate, eu te entendo, só às vezes você não sabe o reflexo disso, né? O chocolatinho com açúcar ali não tem nada demais, não. Mas sua vida deve ser ruim demais. Quanto mais eu tenho sabedoria, melhor fica a minha vida. Quanto mais eu sei quem eu sou, quem é Deus, há tanto de coisa que eu não preciso, melhor fica a minha vida. Terrível coisa é uma vida que tenha privação e nível de ignorância alto.
Mas se você tem benefício com isso e você tem crescido, sua vida só melhora. Então vamos para os hábitos. Se a leitura não é uma coisa comum na sua cabeça, dá para conquistar com recompensa. Dá para construir com um grupo. Se você é uma pessoa que precisa falar, você vai ter que estudar. Se você é uma pessoa que precisa conquistar alguma coisa na sua profissão, você vai ter que estudar. E o fato de você não estudar, você vai ter malefícios com isso. Então você vai ter que estudar na marra. Ou você estuda na marra, ou você estuda pela recompensa. Eu percebi que é o seguinte: o que mais me fez estudar? Poder ajudar os outros. O que me fez estudar não foi passar em concurso, que eu nunca estudei para passar em concurso. Eu lembro também de não estudar para fazer prova de faculdade nem escola, não lembro disso. Mas eu lembro de parar para estudar para poder servir os outros. Eu sempre queria ter a informação. Eu acho tão ruim ter o Google, porque acabou tirando minha vantagem em relação aos outros. Agora, quando chegou o ChatGPT, eu fiquei sem graça. Porque todo ignorante parece que tem tudo nas mãos agora. Você está discutindo aqui, ele já vira, liga o microfone, fala com o ChatGPT. E aí eu falo, poxa, mano, que vontade de parar de estudar. Só que a verdade é o seguinte: quanto mais eu estudo, você pode até ter um ChatGPT, mas você não tem as experiências que eu carrego. O ChatGPT não vai te pagar um salário. Pelo contrário, vai te cobrar uma recorrência todo mês para você pagar, o profissional. E aí que está o grande detalhe. Eu comecei a olhar e falei, cara, como que o ignorante fica tão potente com o celular na mão? Só que ele fica sem experiência, ele fica sem conquista, ele fica sem história. Ou seja, ele não tem a riqueza. Ele é só um ignorante com o celular na mão. Um rico não é quem tem dinheiro, é quem tem história, quem tem experiência, quem passou por desafios. E uma das coisas mais difíceis que eu conheço é trocar o hábito. E aí eu sugiro que você que está assistindo isso aqui hoje, se você quer trocar um hábito, por exemplo, você bebe cerveja e bebe pinga, mas se você tem alguma coisa contra? Não, eu só não faço. Ah, eu fumo, eu também não fumo. Então, você é contra os vícios das pessoas? Não, sou contra você não se enxergar e não entender que dá para você sair disso. Se você entender que dá para sair, bingo. Você imagina, vício em televisão, vício em refrigerante, vício em pornografia, vício em açúcar, vício em Netflix, vício em celular, vício em notícia, vício em ouvir tudo que os outros têm para falar ao seu respeito, vício em pedir autorização para os outros. Você entende que se você for uma pessoa questão de vício, não sobra nem um minuto para você prosperar? Está ocupado o cérebro. A taxa de ocupação de atenção do seu cérebro é um absurdo. Por quê? Porque esse tempo, se você gastou ele inteiro, vício com fofoca. Você imagina vício na procrastinação. Quem não sabe, a procrastinação é um vício. Se você tem vícios com essas questões, você está perdido. Perdido. Porque todo o seu tempo está ali. E aí alguém fala, pois é, por que o meu resultado é desse jeito? Por que eu continuo pobre? Por que eu continuo ganhando esse mesmo dinheiro? Por que eu continuo isso? Isso é simples. Você continua nisso, simplesmente porque você está viciado nisso. E aí você vai falar assim, ó. Você vai falar assim, ó. Eu vou trocar meus vícios. Fala com essa boquinha sua. Eu vou trocar meus vícios. Então você vai colocar um vício, e todo vício, se você quiser anotar o vício positivo, ele é temporário. Esse vício você tem que dedicar nele, porque ele vai tomar o lugar do outro. O cérebro vai estar sempre viciado. Vocês estão assistindo e acabaram de chegar? Nós estamos diante de uma oportunidade de acelerar o tempo no final do ano. E esse tempo que a gente está acelerando, você vai dar atenção para a prosperidade. Eu quero que vocês escrevam isso. Atenção para a prosperidade. Por que atenção para a prosperidade? Porque se você der atenção para a prosperidade, vai ser seu vício esse ano. Esse ano, um grande vício vai ser estudar isso. Uma forma de ser sábio, próspero e rico. Aí você dá essa atenção. Deu atenção, o que vai acontecer? Vai vir aqueles vícios antigos bater na porta. Me dá só 10 minutos aí para nós fofocar. Vai dar não. Me dá 15 minutos aí só para a gente ver pornografia. Não vai dar não. Me dá 15 minutos aí só para ficar parado sem fazer nada. Aí você fala, não cara, eu vou dedicar esse final de ano inteiro. E aí a sugestão, 53 dias.
Se em 53 dias você der toda a sua atenção naquilo que você quer fazer no ano que vem, você vai dedicar e não vai ter mais esse salário que você tem aí. Você não vai ter esses níveis de problema. Vai, Marcelo, vai acabar meus problemas? Não, nós vamos criar novos problemas, é diferente. Isso é bom. Nós vamos criar níveis novos de problema. Mas eu vou dar atenção para aquilo que vai me fazer governar, não aquilo que me mantém como escravo. Porque todo vício infinito te torna escravo. Todo vício infinito. Então vocês estão assistindo? Uma forma poderosa de mudar de vida é treinar a vida que você quer. Todo mundo está assistindo e escreve assim, ó: eu vou treinar a vida que eu desejo. Por que você vai treinar a vida que você deseja? Porque tudo é treinado. Aprendeu a andar com 1000 quedas até completar 2 anos, falou milhões de palavras erradas até falar de forma certa, e às vezes até hoje está falando errado. Você aprendeu a ler, também foi treinando. Você aprendeu a falar, foi treinando. Você aprendeu a correr, foi treinando. Você aprendeu a fazer tudo que você faz, foi treinando. E por que você parou de treinar? Por que nos treinos de hábitos você parou? Por que a sua vida parece uma vida de zumbi? Por que você continua empenhado em não prosperar? Parece que você está criando uma resistência. Se você pega eu vi um professor fazendo isso, achei magnífico. Você pega um caderno e uma folha e solta, o caderno chega no chão primeiro, né? E a folha ela tem mais resistência. Mas se você colocar a folha em cima do caderno e soltar os dois, a folha vai no vácuo, cai junto. E é interessante demais, todo hábito ele anda em duplas, em trios, em quartetos, não anda sozinho. Por mais que você fale, essa folha é leve, esse caderno é pesado, se eu colocar os dois juntos, os dois chegam na mesma velocidade. O que significa isso? Significa que seus hábitos têm que andar de parceria um com o outro, um pegando o vácuo do outro. Na pista de corrida, quando um carro entra atrás, o de trás está com menos resistência ao vento. O que acontece? O da frente está rasgando o vento. E o de trás entra no túnel de vento, gasta menos energia. No kart, quando a gente está querendo ir mais rápido, e tem uma disputa de 3, 4 karts, quando a gente está assim entre amigos, a gente encosta um no outro e acelera. O de trás fica mais forte que o da frente e ajuda a empurrar o da frente. É muito massa. E como que eu vou fazer isso, Marcelo? Tem que ter consciência. E essa consciência ela tem que fazer o seguinte: para onde que eu estou indo? Esse lugar que eu estou indo, eu preciso fazer algo. Preciso fazer a lista de hábitos para ir para lá. Quer ser piloto de Fórmula 1? Você vai ter que ter hábito de ter um reflexo formidável. Você vai ter que treinar seu pescoço, vai ter que treinar seu cérebro. A fadiga de pilotar um carro de corrida é terrível por causa da temperatura e os braços doem bastante. Eu não sou piloto de Fórmula 1, mas de Mercedes eu pilotei há alguns anos. Eu posso falar, é dolorido segurar um volante por meia hora. Imagina na Fórmula 1, 1 hora. E aquele carro fazendo uma força G absurda. E aquilo é assustador. A sensação de pilotar um carro de Fórmula 1 é o mesmo de pilotar um caça F-15 com 4 rodas. É a força de pilotar um avião de guerra. Só que você precisa de novos hábitos, você desmaia. Se não tiver preparo mental, não tiver preparo físico, não tiver treino, não tiver hábitos que cerquem esse resultado, não vai dar. Vocês querem ser ricos? Os que querem, escreve assim na internet: eu sou PMF. O que é PMF? Eu sou o primeiro milionário da minha família. Você é mesmo? Então vamos fazer o seguinte: descubra os hábitos que os ricos têm. Só que você pensa o seguinte: não, eu vou ter esse hábito quando eu chegar lá. Quando você chegar lá não vai adiantar. Porque quando você chegar lá, aí você fala assim: mas como que eu vou chegar? Não vai chegar, a não ser que seja boa e velha Mega Sena. Alguém tem esperança de ficar rico com Mega Sena? Alguém levantou a mão ali, pior que tem. Caramba. Enquete: você já é aluno de algum dos programas? Sim, 33%, 67% não. Então seja bem-vindo para você saber o que a gente anda fazendo por aqui. Nós somos 2 milhões de mentorados, esparramados aí pelo mundo inteiro, em algum programa que a gente fez. São mais de 100 programas, acho que tem 122 programas que a gente já criou. E o principal programa é o FPV. Eu estava querendo, Marcos, estava pensando em mudar, em colocar um resumo de FPV, para quem não conhece, de mentorado vitalício. Ou mentor vitalício. A pessoa comprar o mentor vitalício e acessar tudo que a gente já fez.
tanto no passado, como presente, como futuro. Quem está assistindo e colocou aí, ó, eu sou PMF, você vai entrar aí, www.pablomarcal.com.br, depois coloca aí, eu vou mostrar para vocês os hábitos de cada um. O que acontece? O que você quer, você precisa se preparar para aquilo. Então a única pessoa na plateia que falou, eu acredito que eu posso ficar milionário com a Mega Sena, a probabilidade é 1/50 milhões. A probabilidade de todo mundo estar me assistindo de ficar multimilionário, ela é bem menor. Ela não é dessa distância não. Vai depender das capacidades desenvolvidas, do network, das suas crenças. Mas se você pegar os drivers mentais das pessoas, dá para medir quando que ela vai bater o primeiro milhão dela. É só perguntar qual que é a relação da sorte que ela acha que a vida dela vai ser guiada. E uma coisa muito simples, o método que ela usa. Loteria é sorte. Quem está debaixo de sorte, talvez não vai acontecer. Pode acontecer. Agora o método, por exemplo, vamos usar o digital para a gente acelerar na vida. Esse método pode acelerar essa riqueza. Mas eu não sei nada, então aprende a fazer corte na internet, só para você ver a coisa funcionando e você ganhando um dinheirinho. Eu queria era vender e-book, então aprende. Não, eu queria era fazer um curso, então aprende. Não, eu queria era vender minhas roupas pela internet, aprende e-commerce. Sabe o que eu queria? Eu queria atender um monte de cliente, aprende GRS, tem tanta coisa para você aprender. E por que não aprende? Porque é cheio de crença errada que isso não funciona, mas a fezinha, aquela 1/50 milhões, ela acredita. É muita gente no Brasil que acredita de fato que vai ficar rico com loteria. Se você quer ficar rico com loteria, joga na Espanha, lá muita gente ganha. Aqui não tem esse tanto de gente. Agora, se você mudar seus hábitos e começar a treinar eles desde agora, você vai virar a loteria, você vai virar a Sena, você que vai virar essa Mega Sena. E às vezes você pode fazer uma Mega Sena a cada 10 anos. Aí se você entender o que eu estou falando e continuar crescendo em hábito, você pode diminuir isso para 1 ano. Tem gente que tem uma Mega Sena por mês. Tem gente que tem uma loteria por dia. Mas por que existe essa diferença? Isso é muito ruim. É porque você não adquiriu os hábitos. Os hábitos estão intimamente ligados ao resultado. Fala comigo assim, os hábitos estão ligados ao resultado. Então vamos lá. Eu quero ter um resultado. Eu quero ter um resultado e eu preciso de ter o hábito. O que eu vou fazer? Primeira coisa, se você for um fazedor e tiver hábito de fazer, você não vai ter o hábito do procrastinador. Então, um duela com o outro. Então, o rico, ele faz. Eu que já fui pobre, eu posso falar por mim, tá? O rico faz e o pobre procrastina. O que faz a pessoa procrastinar? Sempre uma desculpa que ela arruma. Eu achei que, não queria te incomodar, eu não sei o quê, faltou o dinheiro, sempre deixa para depois. É um ensaio para loucura a procrastinação. Mas dá um método então, que todo rico que você conhece faz. Ele faz, corrige, depois adapta. Fala todo mundo assim comigo, é melhor feito do que perfeito. Eu acredito de verdade que vocês estão querendo prosperar, porque hoje é sábado. E você parou o sábado para ouvir sobre sabedoria. Então, se no sábado você está parando para ouvir um negócio desse, eu estou achando impressionante. O percentual seu de chance de você dar certo na vida é alto. Porque alguém pensou, eu quero, mas hoje, não. Sempre no hoje que a pessoa não quer. Olha lá, teve gente que veio de Brasília para assistir um negócio, andou 1000 quilômetros. Tem outro que veio do Tocantins. Veio de Rondônia. Maranhão. O que vocês estão arrumando, gente? Vocês querem prosperar mesmo? O mordomo da minha casa está aqui hoje. Aí eu falei assim, o que você está fazendo aqui, mano? Você trabalha a semana inteira, vai descansar. Ele falou, não, eu quero pegar a energia do lugar. Você já trabalha na minha casa. Aí eu falei, assiste da internet. Ele, não, a energia aqui é diferente. Eu quero pegar a energia aqui. Inclusive amanhã tem palestra de novo. A palestra de novo amanhã, acho que é no outro auditório, é a palestra Como Planejar 2025. Vou te mostrar como que você vai desenhar
E como que você vai excluir algumas pessoas da sua vida, senão não vai dar certo? Mas é sério mesmo ter que excluir as pessoas? Se você quiser os resultados. Dica para excluir pessoas, quer saber ou não? Pelos hábitos, pelo hábito. Gente reclama, não vai parar em 2025? Faz uma enquete com todo mundo. Vai parar de reclamar em 2025? Não, então em 2025 não. Depois de 2026 não vai ver de novo. Eu vou dar uma parada de reclamar e não dá. Chega no fofoqueiro, vai parar de fofocar? Não, em 2026 não vai ver se eu consigo suportar você. Então você pegar gente que reclama, gente que procrastina, você já está perdido. Como você usa seu dinheiro? Você que está falando que vai ser milionário aí, comprando coisas para viver, 45%. Investindo um pedaço, 46%. Gastando com bobeira. Sacanagem quem pôs essa pergunta. Gastando com bobeira, 7%. Em apostas, 2%. Então, tudo que é despesa é bobeira. Se você treinar a sua cabeça e tiver um hábito de não colocar dinheiro em despesa, você vai colocar em custo. Custo é aquilo que dá retorno. Despesa é aquilo que o dinheiro vai embora e nunca mais volta. O que eu falo para vocês? Se vocês quiserem, pode colocar aí na ponta do palco aí. Se vocês quiserem ter um resultado, você precisa ter o hábito do resultado. Quem é que um dia pensa em ser Iron Man na vida? Levanta a mão. Só pensa. Pensa. Tem que treinar, já falei. Não adianta. Essa foi a primeira vez que eu vi pessoas que foram empolgadas por um Iron Man e não terminou o Iron Man. Por quê? Porque acha assim, é só chegar, montar na bicicleta e girar o pedal. E a galera não conseguiu. E acha ruim, porque pensa, não, é o vento, é não sei quem. Não, é a falta de hábito. Como eu fiz 2 Ironman e Ultraman, eu sei o que eu estou te falando. Eu fiz um Ironman treinando e tendo hábito. 9 horas e 46 minutos. E fiz um, logo depois da política, só para passar as raivas que eu vivi ali. Eu fui fazer pensando, não, vai dar certo. Só que eu não sou bobo, eu não estava fora do hábito. Rapaz, faz tempo que eu não fico com vontade de desistir do negócio. O que aconteceu? Um foi 9 horas e 46 minutos com hábito, e o sem hábito, 15 horas e 55 minutos. É uma diferença grande, né? E o desgaste mental, e o desgaste físico. Eu também estava contundido, mas estava faltando um hábito. Porque eu ficava o dia inteiro movendo na cidade de São Paulo. Não peguei o pedal nem um dia, não nadei nem um dia. Só fiz o reconhecimento na praia 2 dias antes e não fiz nada. Faltou o hábito, o resultado está comprometido. Presta atenção no que eu acabei de falar. Fala assim comigo, se faltar hábito, resultado está comprometido. O que significa isso? Olha os hábitos. Vocês vão fazer o seguinte, eu vou colocar aí para vocês anotarem. Um hábito que o rico tem e o pobre tem, em relação à mesma coisa. O rico, ele tem autorresponsabilidade. Quando eu falo rico, nós não estamos disputando quem não tem dinheiro na conta e quem tem não. Vocês têm clareza, né? Eu estou falando a mentalidade. Eu não estou falando saldo bancário. Porque tem gente que tem dinheiro e é pobre. Está ouvindo ou não? E tem gente que está zerado agora, mas é rico. Está passando um problema só. A mentalidade. Então a mentalidade de um rico é de autorresponsabilidade. Ele assume e faz. E a mentalidade improdutiva? Terceiriza e culpa os outros e sempre dá uma desculpa. Alguém vai ter que fazer alguma coisa, menos ele. O que acontece? Essa é a mentalidade derrotada, sempre culpando os outros. Assistiu o Homer Simpson e o Homer Simpson fala um dia: eu ponho a culpa em quem eu quiser, a culpa é minha. Eu faço o que eu quiser com ela. Na verdade, a culpa é sua e você precisa resolver. Se você for uma pessoa, você não quer colocar a tabela no painel? Não, pode ser de texto aí. Qual que é a mentalidade? Nós vamos entrar aqui agora para uma guerra de mentalidade. Mentalidade. E daqui a pouco eu quero que você abra aí para o pessoal que está no YouTube para fazer perguntas só desse negócio, da mentalidade que dá resultado e da mentalidade que toma resultado. Toda resposta que você quiser na vida tem que ter uma mentalidade. Quem não aguenta mais ganhar o tanto que aguenta. Aí você fala, eu não aguento mais.
Ué, então instala uns hábitos aí que você vai parar de ganhar só isso. Eu lembro, quando a minha mentalidade era de improdutivo, eu ouvia pessoas, tipo o patrão, alguma coisa assim, e eu falava, mas esses caras, não confio neles não. Esses caras só querem me explorar. Engraçado, quando eu fui mudando a mentalidade, eu entendi que eles não têm paciência com quem não quer crescer, com quem não está afim de prosperar. E aí você fica de um lado do jogo com raiva dos outros. Eu já tive desse lado. Vai aparecer aí agora a diferença desses dois hábitos. Lembrando que pobreza não é estado social. Pobreza é improdutividade, é crença limitante, é pobreza de história, não é sobre a pessoa. Olha que interessante, hábito de rico. O rico, ele tem uma vida longa estudando. Está escrito em inglês. Vive lendo, vive assistindo podcast. Ele tem um Kindle para ficar lendo o livro onde ele estiver de forma digital. Aí o que é o entretenimento? Ele tem uma vida longa estudando. Quem tem mentalidade de rico. Quem tem uma mentalidade pobre, vive dando atenção suprema para o entretenimento. Vive assistindo reels, vive pirado no TikTok, vive na televisão, vive em reality show, é pão e circo o dia inteiro, é novela. Aí você fala, não, veja a Netflix, que a novela paga, a outra pelo menos era barata, era de graça, nunca foi de graça. Tem uma propaganda para você assistir e continuar na lista. Vai para o número 2. O que tem a mentalidade rica, ele é fazedor, é multiplicador, é empreendedor, é vendedor, é tudo descendo bambu na dor. Vence a dor. Quando eu criei essa planilha, eu pedi para colocar isso. Ó. Dor. Se supera a dor, apto de riqueza. Olha esse aqui. Esse aqui fica adiando a dor. Procrastinador. Tem dois tipos de procrastinação. A procrastinação que é física, e ela é química, e tem a mental. A fisiológica, olha o tanto que isso é assustador. Não bebeu água, fica bebendo refrigerante, comendo açúcar e dando um monte de trabalho, não dorme, não faz nada que tem que fazer, seu corpo fica procrastinador quimicamente falando. Então tem que dormir. Inclusive hoje eu fui fazer um teste no YouTube e alguém falou, Marçal, volta o 459. Na hora que eu vi isso, eu falei, poxa, tem quantos meses? Talvez esse ano eu não fiz 459. Alguém aqui já assistiu o 459? Vou voltar segunda-feira. Segunda-feira, então já vai dormindo mais cedo. Começa a dormir um pouquinho mais cedo que você aguenta. Dormiu mais cedo um pouco, você já vai ter um hábito poderoso. Então nós vamos acordar junto todo dia agora, até o final do ano. 4h59 da manhã. O que eu vou tratar? Eu vou tratar temas por semana. Semana agora, nós vamos diminuir essa procrastinação sua e nós vamos aumentar essa produtividade. Topa ou não acordar 4h59? Faz a enquete aí para ver quem topa. Aonde que vai estar? Vai estar aqui no YouTube, vai estar no Instagram. Vamos lá. Terceiro. Rico faz diariamente o que o improdutivo faz ocasionalmente. Então é o seguinte, número 3, investir. O que o rico faz? Ele está sempre investindo, ou em alguém, ou num lugar, ou numa terra, ou num banco, ou em alguma coisa, mesmo que seja pouco, tá? Olha aqui, a mesma coisa na mentalidade de pobreza ou de improdutividade é o quê? Poupar. Engraçado, quando você investe, você pode receber 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, talvez 100 vezes mais, né, igual diz na Bíblia. Na poupança alguém te paga 0,4. O Estado te influencia a ser poupador para você sempre depender e ele usar esse dinheiro. Sabe o que é o problema? É que quando você é uma pessoa que é poupadora, você perde a sua ousadia. Você precisa ser investidor. Você imagina, se o seu perfil desde pequeno é de poupar, você é uma pessoa que não vai multiplicar. Vocês lembram dos poupançudos da Caixa? Você colocava R$100 lá e você ganhava um boneco desse para aterrorizar a sua vida na sua casa. O Estado quer você pobre, porque é um Estado paternalista. 2026 nós conversa. Vamos levantando o povo aqui, depois nós chega lá. Marçal, você acha que vai funcionar? Se a gente tiver 5 milhões de pessoas com mentalidade monstruosa de prosperidade, a gente em 2026 vai passar o trator.
É o que eu vou fazer nesses próximos 2 anos. Algumas pessoas falam assim, você tinha que estar falando de política. Isso aqui é política. Mais gente prosperando muda a política do país. Fique tranquilo, que esse é o desenho mesmo, tá? Vai cumprir. Eu vou lembrar mais uma vez para quem vive maluco com eleição. Aprenda a diferença de eleição, política e governo. Política é o assunto diário que todo mundo tem que falar. Eleição acabou no dia 27. Tá bom? Acabou. E governo é para quem foi eleito. Eu fui eleito nas minhas empresas, eu sou CVO, então eu tenho que tocar, tipo assim, dezenas de companhias. Eu invisto em mais de 100 companhias, então eu tenho que ficar olhando esses números. Eu toco mais de 60 empresas minhas. E aí eu estou eleito nessa função. Não é a pública ainda, mas é a privada. Vai chegar o dia. Mas a minha intenção, eu não vou parar. Pode falar o que você quiser de mim, fica à vontade para descarregar sua ira em mim, sendo que você não dá conta de tratar na sua cabeça. Faz de conta que eu sou o lixo emocional seu. Pode falar o que você quiser de mim, mas eu não vou parar. Eu vou falar para você, vem andar comigo. Vem ser alguém que tem sabedoria, vem ser alguém que tem prosperidade, vem ser alguém que quer acessar a riqueza. Pode falar o que quiser, eu tirei minha vida para isso. Muitas pessoas se perguntam, mas por que você não vai para outro país? Eu já estou em outro país, eu uso a internet, cacete. Para de ficar dando ideia que você morre de vontade de ir, mas não dá conta porque não mudou seus hábitos. E eu que mudei, dou conta de ir, não quero ir. Eu quero o Brasil, eu quero mudar a mente desse povo. Onde eu estou, em todo lugar que eu piso, um brasileiro me vê e fala assim, em qualquer outro lugar, em qualquer outro país, Pablo, não desiste de nós não. Essa frase está mexendo tanto comigo, parece que está todo mundo combinando. Não desiste de nós não. Pode processar, pode arregaçar comigo, pode fazer o que quiser, está no meu coração, eu não posso fazer nada. Quer dizer, eu posso fazer você prosperar. Fala assim com a sua boquinha assim, ó, eu vou prosperar. Ei, anda coladinho comigo para ver se você dá conta de ficar com essa miséria dentro da sua cabeça. Anda perto de mim para você ver. Anda comigo pelo menos algumas semanas. Imagina você andar comigo 1 ano. Imagina. Mas sabe como é que faz? Faça isso profissionalmente, moço. Me cobre profissionalmente. Seja meu mentorado, profissional mesmo. Entra num programa para você ver o que vai acontecer com a sua cabeça. Eu não sei se você tem, mas eu queria pedir para todo mundo que anda com a gente. A gente já cansou de ver isso, mas eu queria a partir de hoje nas lives colocar pessoas, para essas pessoas começarem a falar assim, eu mudei isso, para esse povo entender. Eu quero que comece a trazer, eu sei que já teve transformação em algum programa nosso, eu quero que você vá nos meus stories que nós vamos colocar aí, e eu quero que você grave um vídeo, eu vou começar a exibir isso para as pessoas. Eu quero que o seu testemunho sirva para libertar os outros. Então, a partir de agora, eu quero que você coloque esse transbordo para funcionar, que eu vou começar a passar nas palestras, no Instagram, no YouTube e nos cambal. Você vai acompanhar o 459? 90% acabou de falar sim. E os 9% falou não, uma hora você entra aí. Assume a responsabilidade. A quarta coisa, assume a responsabilidade e corre risco. Esse é um negócio que rico faz. Lembrando que rico não é quem tem dinheiro, moço. Rico é quem governa a própria vida. Rico é quem tem experiência. Tem cara que não assume nem a esposa. Como que um cara desse é rico? O lote que ele compra está no nome, a casa está no nome, tudo está no nome. A esposa ele não põe no nome assim, ó. Aí depois para numa blitz, a polícia leva a esposa, não sabe o que foi. O cara não é homem para assumir a esposa. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Geração de homens inseguros. Pode falar que ganha 100 barão por mês, é pobre. Não dá conta de um desafio desse. De escrever num documento assim, ó. Ah, você não sabe a mulher, então deixa ela em paz, cara. Deixa ela arrumar um homem de verdade. Deixa arrumar um homem que dá conta de assumir ela, então. Ajuda nós aí. Vocês estão ferrando a gente, só para vocês saberem. O pobre, mentalmente falando, sempre está culpando os outros. O rico, em quinto lugar, sabe que dinheiro é potencializador de caráter. Já viu a expressão, as pessoas falando assim, o fulano foi só ganhar dinheiro que mostrou quem ele é. Já viu? Isso é mentira. A pessoa sempre foi daquele jeito. É porque você não via. Agora ela dá conta de pegar o dinheiro dela e mostrar quem ela é. O dinheiro não muda ninguém. O dinheiro potencializa o que você é.
Antes ninguém via, agora tem 10 mil pessoas vendo, só isso. E aí aumenta aquela coisa terrível que você tinha dentro de você. Quem tem essa mentalidade miserável, fala mal de dinheiro. Número 6, pensamento de segundo nível. A racionalização é a análise contextual. Tira o sentimento da análise, é uma visão holística, olha por cima. O rico, ele está o tempo inteiro assim, por que essa pessoa está fazendo isso? Olha aqui, o pobre fica com pensamento de primeiro nível, medíocre, instantâneo, instinto animal, sentimento de inveja, injustiça, vê um negócio, não faz pergunta, não presta atenção no negócio e já emite juízo. Essa é uma mentalidade. A pessoa vê uma pessoa que tem a mentalidade de rico, já vê o cara na Ferrari e fala, é bandido. O que é isso? É a mentalidade instintiva de uma pessoa. O rico, se o cara é bandido ou não, ele faz perguntas, será que esse cara fez? Será que esse carro vale quanto? Que livro que ele leu? Será que se eu tivesse, quantas pessoas trabalham com essa pessoa? Que modelo de negócio? Será que se eu comprar uma Ferrari dessa eu mudo de vida? Vamos lá, o que esse cara fez para chegar lá que eu ainda não fiz? Quando uma pessoa sabe fazer pergunta, que é da mentalidade de riqueza, ela pouco importa com o que ela acha. Ela quer descobrir o que move aquilo. Essa idolatria com carro que o brasileiro tem é mania também de pobre. Esse negócio da gente comprar os carros e não entender o que está por trás deles é outra mania. A gente tem que descobrir o que esse povo vende esses carros de milhões. Um dia eu descobri, não é o motor, não é nada. É a história. Estava pregado na minha primeira Ferrari assim, tantos títulos desde 1950, o mais vitorioso de todos os tempos, La Ferrari. Aí você fala, então eu estou pagando uma história. Você paga 6 milhões de reais numa Ferrari, 2 milhões dos 6 é história. Fosse gastar o dinheirinho direitinho mesmo para fazer o carro todinho, não gasta 1 milhão, mas vende por 6. Mas por quê? Porque é simples. Esses ricos produzem histórias. E aqui tem a mentalidade de pobre, reclama da história e vive trabalhando pela história dos outros. O 7, cria a própria sorte. Método é fazer e não depender do clima ou do acaso. Aí de lá, mentalidade de loteria, de sorte e de azar todo dia. A mentalidade tem que ser de método e não de sorte. Em 8º lugar, nunca para de aprender e se coloca em lugares de aprendizado, é humilde. Apesar de você não concordar que um rico é humilde, o verdadeiro rico ele é humilde. Ele está sempre em posições de aprendizado. E do lado de lá, síndrome do que, isso aí eu já sei, isso é orgulho, isso é luciferano. Não faz sentido. Porque se você está aqui sábado à noite, você está mostrando que você tem mentalidade de riqueza. Você parou na internet com esse turbilhão de coisa inútil que tem aí, esse tanto de dança de babuíno que tem nesse TikTok, esse tanto de rios de gente fazendo loucura, e você conseguiu parar agora e sintonizar o nível do aprendizado, você é humilde, cara, você está querendo aprender, isso é absurdamente positivo. Não, uma salva de palmas para vocês. Você pode até ser um sabichão, mas se você não for humilde para aprender, sentar como aluno, você não é digno para ensinar ninguém também. E eu falo para você, com muito orgulho, toda coisa que eu construí na minha vida é fruto de ter aprendido. E engraçado, o nível mais poderoso de aprendizado é quando eu ensino. Então eu tenho um prazer gigantesco em aprender para continuar fazendo o quê? É ensinando. E o meu ensino aumenta meu aprendizado. Você está doido. Vamos lá. 9, soluciona. Ele busca ser herói da própria vida. Aqui, ele reclama. Por quê? É vitimista. Te dá uma aula sobre vitimista e vítima. Vítima é quando acontece um acidente comigo. Vitimista é quando eu nunca saio do acidente. Presta atenção. Vitimista, vítima primeiro, é quando a pessoa está num acidente. Você participa de um acidente, você pode passar uma vida inteira conseguindo não passar por um acidente? Não. Por exemplo, você estava lá com o seu carro, sem seguro da Love, por exemplo. Aí você está lá. Quantos tem carro aqui? Levanta a mão. Agora abaixa a mão.
Quantos insistem nesse país em ter um carro sem seguro? Levanta a mão. Aí sim, que eu sei, meu filho. Dá um cartão para ele aí, pega seguro de graça 1 mês para esse irmão aí, não é possível. Dá para ele. Fala assim, não pode fazer. Inclusive, se tiver alguma coisa da Love, coloca aí. Né? Fazendo nada, coloca o negócio da Love aí. O rico, ele tem oportunidade de tudo. E aí o que acontece? Se você é vítima de um acidente, você não pode fazer nada a não ser sair disso. Agora, se você virou vitimista, significa uma coisa vitimista. Significa que aqui aconteceu um acidente, o acidente durou 1 segundo. Pá! Do segundo para frente, o acidente acabou. Só deixa eu te contar um negócio que você não sabe. Estou aqui dirigindo, ó. Aí o carro bate. Pá! Quanto tempo que dura o acidente? 1 milésimo de segundo, chefe. Se o carro bateu em você, pá! Já acabou o acidente. Não concordo. Aquele momento que você desce, aquilo ali para frente, o acidente já acabou. Aquilo ali já acabou. Só que aí aquele é o período seu de vitimização. Ai meu Deus, o que aconteceu? Cara, estava dirigindo esses dias agora aqui. Estou indo aqui na minha. Aí essas primeiras chuvas são perigosas, né? Porque como está muito seco aí, o escapamento fica soltando meio que o óleo ali. Quando bate a chuva, fica tudo escorregadinho. Aí uma pessoa estava numa moto, na minha frente, assim, uns 50 metros. Ela escorregou do nada. Eu aqui na minha, desacelerei, liguei o pisca-alerta, calma, minha escolta atrás também. Aí eu fiquei olhando. Precisa de ajuda? Não, está tudo bem. Aí desceu umas 30 pessoas, parei do lado. Precisa de alguma ajuda? Não, eu estou bem. Aí você vê que a pessoa ela não é vitimista. Claro que a pessoa que machuca tem que ficar no chão, não levante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você precisa de socorro. O negócio é que você sabe o perfil de quem é vítima e quem é vitimista. Vítima é qualquer um que aparece no acidente. Vitimista é quem alonga o acidente. Não falei para ninguém levantar depois de cair. Você tem que entender se alguém te roubou, o roubo foi só um ato. Se você ficar com aquilo o resto da vida, você é vitimista daquela situação. Não existe isso. Por exemplo, se um pássaro cagar na sua cabeça, você consegue impedir? Andando aí na rua de São Paulo, uma árvore ali, você vai saber, pássaro caga. Cagou na cabeça. Você foi vítima de um pássaro. Certo? Mas você assumiu o papel de vitimista, é você não limpar isso e ficar sempre reclamando. Você não consegue impedir um pássaro de cagar na sua cabeça, mas você consegue impedir ele de fazer um ninho na sua cabeça, sim ou não? Então não deixe a vitimização entrar dentro de você. Faz sentido ou não? Vamos lá, vamos fazer um exercício. 200 milhões de pessoas pararam hoje, desligaram suas televisões e estão assistindo essa aula. Se elas assistirem uma aula dessa, com o coração aberto, não, quem é esse cara? É o cara da cadeirada, é o cara da não sei o quê. O pobre tem esse problema. Ao invés de tirar proveito do que está acontecendo, o que ele faz? Ele zoa, porque a vida dele é ruim demais, ele tem que ficar sempre zombando para ver se sai aquela vida ruim. Mas na hora que ela terminar, vai acabar a live, ou ela sai da live, ela fica assim. E agora, mano, eu continuo na mesma. Essa é a mentalidade. A mentalidade de alguém que é sempre vitimista do que fizeram com a gente no Brasil nos últimos 500 anos. Você pode parar com isso. Tem gente que está até agora cobrando coisas da cultura que ficou para trás. Não dá mais não, moço. Chega. Aprendi uma coisa forte lá em Portugal. Os portugueses pediram para eu parar de falar. Eu nunca perco a chance de zoar. Assim, eu estou lá dando uma palestra em Portugal, eu falo, vocês, por exemplo, vocês invadiram o nosso país. Cara, o português não gosta disso. O português de hoje, né? E aí eu falo, então, vocês carregaram o ouro. Eu estou cobrando uma coisa de gente que não fez parte disso. E esse povo está chateado porque eu estou parecendo um doido cobrando uma coisa que eu nem sei o que é de verdade. É história, né? Para com isso. Assume a sua responsabilidade. Você está no seu tempo de brilhar. Aí tem gente que fica cobrando a Lei Áurea, tem gente que fica cobrando português, tem gente que está cobrando o Trump, tem gente que está cobrando o Bolsonaro, tem gente que está cobrando, só pode cobrar o Lula. O Lula tem que cobrar. Porque
porque ele é o presidente atual, é isso que eu estou falando, está acontecendo. Mas quem já passou, deixa em paz, cara, para de encher o saco. Quem está na função tem que ser cobrado. Agora, já passou Dom Pedro, você fala disso até hoje. Foca na sua vida. Fala com a boquinha assim, ó. Eu não sou vitimista. Lembra que ser vítima é inevitável. É só achar uma pessoa azarada pelo caminho. Qualquer um vai cair. Mas alongar mais do que 1 segundo o acidente torna você automaticamente vitimista. E acabou. Tá lá, já fui até no 9, 10. Faz gestão do tempo, tem agenda. Esse aí é o rico. Aí o outro, está sempre sem tempo e atrasado, e ao mesmo tempo disponível, e ele chama esse complexo mental de correria. Você está onde? Eu estou na correria, nunca deu para ir aí, não vai dar para ir, estou na correria. Você sabe que todo mundo que fala para mim assim, você está na correria, né? Eu faço questão de desapontar. Não estou não. É porque eu priorizo a minha agenda, eu não estou afim de fazer isso mesmo. Você está que jeito? Eu estou definindo exatamente o que eu quero fazer e eu não estou afim de fazer. Sabe que eu tenho prazer de fazer isso, né? O Pablo político tem que tomar cuidado para não fazer as pessoas chorarem, né? Mas sim, só nós dois, eu não poupo nem a pau. E aí, você está na correria? Não. Eu estou fazendo aquilo que eu determinei que eu ia fazer mesmo. A prosperidade, ela é controlada pela sabedoria que a pessoa carrega. Mas depois que é plantado, ninguém segura. Se você é meu mentorado, eu vou te ensinar a sair da correria. Olha outra coisa que eu pergunto para você sempre responde. E aí, o que você está fazendo? Correndo atrás do prejuízo. O prejuízo já foi. Aí você para de fazer suas coisas para correr atrás de quê? Prejuízo. Você está de brincadeira. Fala de novo assim, ó. Eu não vou correr atrás de prejuízo. Prejuízo já foi. É aquilo que eu te falei. Um dia um senhor bateu no meu carro. Aí eu falei, você viu que você bateu aí o carro, né? Feito, então tá fácil, é só pagar. Eu não tenho dinheiro, eu não vou pagar. Eu falei, mas pede desculpa então, né? Não, eu não tenho dinheiro, e bravo comigo. Aí eu tenho cérebro igual você, era pobre igual a maioria. Eu falei, acho que eu vou calcular um prejuízo e vou dar um prejuízo igualzinho para ele. Tem umas pessoas que são sortudas, né? Ela bate com o carro dela no seu carro e não estraga o dela, estraga só o seu. Você já viram esse fenômeno ou não? Aí eu pensei, olhei e falei, se eu pegar a chave dele e jogar no bueiro? Aí, sabe, eu também já tive esse trem. Vou embora. Sabe por quê? Porque eu ainda fui vitimista, ainda pensar nesse tanto de coisa. Tem uns enroscos de rio, curva de rio, sabe? Você vai prender ali, às vezes você afoga bem ali, acaba com sua vida bem nesse lugar. Aquele cara me fez ser vítima dele. Eu ainda perdi alguns minutos para ele. Mas depois que eu percebi que aquilo não ia dar em nada, talvez você já tenha ouvido essa história, esse cara frequentava o mesmo supermercado que eu. Direto eu voltava ali, ele tinha que ficar escondendo. Por quê? Porque tem um dinheiro, cara. A pessoa não quer resolver. Só que aí você vai amarrar sua vida por causa de uma pessoa assim? A pessoa tem medo de resolver as coisas. Quem tem a mentalidade de riqueza, mesmo não tendo grana, quer paz. Infelizmente foi muito ruim ter cruzado seu caminho, né? Espero não cruzar mais, vai embora. Porque senão você vai prender sua prosperidade com nada. Uma batida de um carro. Entende? Quantas pessoas foram para a cadeia por causa disso? Quantas pessoas mataram e foram para a cadeia? Quantas pessoas morreram por causa de uma briga de trânsito? Já fez as contas ou não? Não fica preso isso, não. Vai embora. Sabe falar não, se prioriza, desenvolve amor próprio, prioriza os outros, falta de amor próprio. Mas aqui tem uma confusão. Na Bíblia fala para amar o próximo, mas fala com a condicionante. Como? A ti mesmo. Primeiro é você. Se não tiver amor próprio, não tem como desenvolver isso com os outros. Entende plantio, cultivo e colheita, número 12. Você que é bonzinho, por exemplo, não sabe falar não. Por exemplo, a pessoa que é boazinha, ela vai falar sim para todo mundo, para se manter bem com as pessoas. Então você vai falar que eu tenho que ser uma pessoa má. Não, você tem que ser uma pessoa boa, boazinha não. A pessoa boa é legítima, ela é correta.
Ela vai lá, fala, mas ela não tem medo de falar o que não está afim de fazer. Não estou afim de fazer, eu não vou fazer. Quantos de vocês tivessem pegado essa aula, iriam emprestar dinheiro para alguém? Não ia, cara, não ia. Quantos aqui emprestaram dinheirinho e não voltou nunca mais? Levanta a mão, vai, deixa eu ver. Aí, ó, tivesse feito perguntas e falado não para a pessoa no momento certo, não aconteceria nada disso. Não iria acontecer nada disso. Então, a pessoa que tem a mentalidade de riqueza, ela entende de plantio, cultivo e colheita. Esse é o livro novo, é? É, vamos sortear um livro desse, já que é o novo? Vamos. Ó, hábito de rico versus hábitos de pobre. Como ficar rico rápido. Como é que fica? Tira uma foto aí, cadê a máquina? Cadê a máquina, jovem? Vai tirar do meu celular? Não vai. Quem é o maior vitimista aqui? Coloca aí. Vamos fazer o sorteio. Meia-noite eu vou autografar. E aí tem que comentar aí na postagem. Vai ser colocado agora no Instagram para marcar um. E aí você precisa de marcar uma pessoa e colocar nos seus stories. Fechou? O que eu vou fazer? Eu vou mandar para sua casa. Eu acho que amanhã não manda pelos correios, manda na segunda, mas nós vamos sortear agora, tá? Então você que está assistindo, vá no Instagram que você vai poder comentar e compartilhar. Se você for sorteado e não tiver o comentário lá marcando alguém e os stories, você não, aí vai pular para o próximo. Fechou? E aí eu vou mandar uma dedicatória para você deixar essa vida sua de... Você já sabe. Vai estar aqui por enquanto. Então o 12 aqui, ó. Tudo da pessoa que tem a mentalidade de miserabilidade, ela tem tudo imediato, é tudo instantâneo. A pessoa que tem hábito de riqueza, ela tem alvos claros. Ela é guiada por alvos que ela desenhou. Eu vou passar por aqui. E de cá. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Quem é vida? A vida é um sopro. Você vai deixar um sopro te levar? De verdade, se do fundo do meu coração, se eu pudesse, eu parava agora o que eu estou fazendo e ia embora para minha casa. De todo o meu coração. Mas sabe o que te impede? Você é um cara rico em tudo que você já falou que quer fazer, você fez. Tem coisas que o dinheiro não compra. Se eu pudesse me livrar de um chamado, eu me livraria. Se Deus falasse assim, ó, se você pagar aqui uma continha, eu te libero daquilo que eu te chamei. Eu pagaria para ir embora, para ficar livre disso. Porque tem muita gente que não entende o que eu estou fazendo. Talvez você não entenda que eu sou uma oferta. E se eu pudesse, assim, no fundo do meu coração, se eu desse conta de tomar essa decisão e seguir em paz com o meu coração, eu tomaria. Só que quando eu fiz um pacto com Deus, eu falei que eu queria ser alguém que iria abençoar um povo. E Ele me fez prosperar muito por conta disso. E se eu pudesse falar assim, mas dá só para eu parar de fazer o que eu estou fazendo, assim, me dá só 10% do dinheiro que eu tenho então. Eu descobri no meio do caminho que eu sou um mordomo do reino. Eu descobri que eu sou uma pessoa que está debaixo do favor. Perder a mordomia do reino, que é ser administrador de bens. Perder o favor de Deus em troca de dinheiro. Talvez seja, depois de perder a vida eterna, o maior absurdo que a pessoa pode fazer na vida. E se eu pudesse de todo o meu coração só desligar minhas contas do Instagram, de todas as redes sociais, se eu pudesse, depois de ver tudo que eu vi, só ter uma casinha, meus 4 meninos, minha filhinha que eu pergunto todo dia quantos filhos vai ter, ela faz 6, eu vou ter 6. E meus filhos e a minha esposa, se eu pudesse só viver de jeito, sem custar nada na minha alma, nem no meu espírito, eu juro que eu pararia o que eu estou fazendo. Pode ficar com o dinheiro tudo para vocês.
Vocês não conseguem entender a profundidade do que a minha alma está fazendo. De tempos em tempos levantam pessoas que legitimamente abrem portais de prosperidade e depois eles fecham também. Existe um chamado para o povo brasileiro. É um chamado para prosperar e as pessoas não entendem isso. E tem gente que banca o idiota. Você não precisa ser tão idiota assim. Se você reduzir um pouco a sua idiotice, você vai parar e vai ver a verdade daquilo que eu estou vivendo, falando e te transbordando. E você vai falar assim, quer saber, mano? Eu vou seguir para ver se esse trem funciona ou não. Eu estou falando com clareza. Às vezes eu fico imaginando assim, esse povo está achando que eu sou motivacional? Você acha que esse povo está achando o quê? Esse povo é você que eu estou falando. Coloca no seu coração, cara, existe uma janela de oportunidade aberta para nós. Você precisa mudar a sua mentalidade. O que eu mais ouvi na política, para que você está mexendo com isso se você não precisa? Os que precisam não tinha que mexer com isso. Olha o que é a mentalidade. Imagina uma pessoa que precisa de viver e vai pôr a mão na máquina de bilhões. Essa pessoa não podia estar mexendo com isso, ela não podia ser nem funcionário, nem na última ponta. Aí ela precisa de dinheiro, você põe ela para sentar na máquina que assina os cheques. É engraçado, quem não precisa, faz. Quem precisa não faz o que precisa ser feito. A minha indignação é essa. Então assim, é mais um sábado na sua vida. Esse pode ser o melhor sábado de todos. Quer saber, mano? Agora eu entendi o que o Marçal está fazendo. Se você não quiser me assistir nunca mais, dá um jeito de prosperar só para você salvar os próximos, que eu não consigo alcançar. Se você não quiser me ouvir, eu não importo com isso. Você sabe o que eu acredito do fundo do meu coração? Eu fui chamado para algo que se eu fizer qualquer coisa de errado, não tem como atrapalhar ainda. É só não parar. Se amanhã uma pessoa fica me assistindo, se vier uma pessoa na palestra, se estiver assistindo uma pessoa no Instagram, eu tiver que abrir uma conta do zero, não vai mudar nada para mim, eu vou fazer porque meu coração está falando, não é porque tem gente batendo palmo. Eu só queria que você entendesse quem é você em Deus, eu só queria que você entendesse quem é você no reino, eu só queria que você entendesse o chamado de um povo. Não tem nada a ver com o sucesso, tem tanta gente triste por causa disso, estão tristes por não ter o sucesso. Você não entendeu que o sucesso tem que pagar um aluguel, e as formas de pagamento desse aluguel são os seus hábitos, é a sua persistência, é a sua progressão, é as suas conexões. Acaso você não entendeu até agora? O sucesso que você está procurando é caro, mas se você tiver hábito, isso vai ficar cada vez mais barato. Às vezes você não tem o dinheiro do aluguel do sucesso que você está querendo. O que você vai ter que fazer? Construir o hábito. Você acredita que a maior parte dos hábitos não envolve R$1? Engraçado é que você quer algo que custa muito dinheiro, e o hábito que não custa nada, só que dá trabalho para você, você não quer. E quanto mais hábito você tiver, menos caro vai ficar. Porque se tiver o hábito, vai. Se adquirir o hábito de leitura, se adquirir o hábito de fazer, se adquirir certos hábitos, não tem como não funcionar, é impossível não funcionar. Mas qual que é o seu problema? Você quer rápido demais. Você quer levantar 200 quilos, sendo que você não dá para levantar 40. Ter muita riqueza é análogo ou comparado a querer levantar peso demais, sendo que você não tem estrutura muscular para isso. Você tem que treinar. Não adianta. Você que mexe com festa, e você dá conta de fazer um buffet para 100 pessoas, e alguém fala, vamos fazer um buffet para 50 mil, você vai ficar milionário, só que você não vai dar conta de entregar, porque você não tem nem conexão com os outros buffets para você contratar esse povo para ajudar a fazer isso, não tem nem excelência para um negócio para 500, imagina para 50 mil. Querer a riqueza sem a estrutura, sem a musculatura disso, não faz sentido. E eu estou te mostrando, para você treinar, você precisa de um treinador, você precisa de um treino definido, você precisa de um ambiente de treino, você precisa de equipamento, você precisa de ferramentas, você precisa de disposição, você precisa de decidir, você precisa fazer tantas coisas. Você quer fazer alguma coisa? Eu quero tacar o shape aqui, né? 60 dias eu consegui, até hoje eu não acredito. Você acredita que foi tão assustador em 60 dias aquilo que eu não fiz em 37 anos, que eu falei, cara, por que a gente demora tanto a mudar na vida? Porque um cara num podcast, que foi o Cariani, me desafiou, pegou na minha mão e eu falei assim, cara, é impossível fazendo as coisas que eu faço.
Eu perguntei para ele, vamos fazer em 90 dias? Ele falou assim, pessoas normais fazem em 90 dias. Você vai fazer, porque você é crazy. Você vai fazer. Eu falei, se eu não conseguir, fala tudo que tem que fazer, eu só vou obedecer. Se eu não conseguir, a culpa é sua. E eu falei isso com toda a certeza do meu coração. Você não está fazendo gracinha? Você não está querendo me despachar em 60 dias não, né? Se eu não conseguir, a culpa é sua, porque eu vou fazer o que você mandar. Eu não fiz nada fora daquilo que esse homem mandou para mim. Exatamente o que ele mandou fazer. O que eu tive que fazer? Eu arrumei um mentor, que foi o Cariani. Eu chamei meu parceiro, que é o Marcos. Eu chamei um outro parceiro para ser meu personal, o Hugo, para ter esse ambiente. Eu fui para a academia e mesmo com vontade de dormir, de desmaiar, eu estava treinando. Eu troquei meus hábitos de comer açúcar, de fazer tudo que eu fazia. Tinha dia que eu falava, não, hoje eu não estou a fim de fazer cardio. Vai fazer, porque foi isso que você comprometeu que você ia fazer. É engraçado demais. O dia que eu falei, cara, eu estou com a saudade de comer comida japonesa, ele falou assim, dependendo do resultado, eu vou liberar para você. Achei, chega e me deu água na boca agora. Ele falou, hoje você pode comer, porque está perfeito o resultado. Eu comi aquela comida, eu falei assim, tudo é possível. É só ter a ferramenta certa, a pessoa certa, o ambiente certo. Quando deu o dia 60, eu estava exatamente do jeito que ele falou que eu ia estar. Só que eu bebi água tantas vezes eu não estava afim. Eu tive que dormir sem estar afim de dormir, porque senão você não emagrece. Você cria um vício no seu corpo, o cortisol fica alto. Eu tive que comer, diminuir o sal. Eu tive que cortar açúcar. O dia que eu descobri que o problema também está no sal, que aí aumenta a retenção de líquido no corpo. E isso, tendo a pessoa, o método, a ferramenta é infalível. Hoje, eu estava almoçando com a minha esposa, ela almoçando no prato, e eu almoçando na minha vasilha, com menos sal que a comida dela. Pá, por que você está falando isso? Porque eu determinei que eu ia fazer isso até o final do ano. Comidinha daquele mesmo jeito. Eu fiz o desafio com ele, depois eu fiz mais 60 dias com outros alunos, e eu pus no meu coração, até dia 31 comendo na vasilha. Chega visita lá em casa, tudo arrumadinho, aquela coisa linda, aquela mesa. E o papo comendo aonde? Na vasilha de vidro. Porque ele falou que ia fazer. E não é bilhão que muda a minha palavra. Se eu falei que eu vou fazer um negócio, eu vou fazer. Fala assim, ó, com ferramenta, com método, com mentor, com amigos, com ambiente. É infalível. Faz sentido ou não? Então aquilo que você estiver querendo na vida, busca só isso. Por que eu desenvolvi o SPR? E esse agora, ele é completamente inédito, que eu vou falar das 7 camadas da riqueza. Abre aí para mim, Marcos. Eu, Pablo, estou decidido a te dar minhas ferramentas, meu método, ser seu mentor, te mostrar toda a frequência de como mudar essa cabeça sua com essa mentalidade sua que é improdutiva. Você entra aí, pablomarcal.com.br, quero destravar a riqueza, sobe, eu quero mostrar os 7, mostra lá os 7. Mostra os 7. Primeira coisa, coloca aí. Essa. Primeira coisa, comunicação. Se você trabalhar comunicação e desenvolver o hábito de comunicar perfeitamente, desenvolver sua oratória, sua linguagem não verbal, entender que o tônus vocal manda, a inflexão, as coisas que são de comunicação que eu vou te ensinar, você vai falar, não é possível, é possível, você dá conta de destravar. Fala assim, ó, eu consigo destravar em comunicação. Eu era inseguro, eu gaguejava em 2005, ficava e gaguejava. Como que pode uma pessoa que gaguejava quando ficava nervoso ser uma pessoa que fala igual uma máquina? Treinou? Fala assim comigo, quem treina, reina. Escreve todo mundo aí, ó, nas transmissões. Quem treina, reina. Comunicação é uma coisa poderosa para você vender um produto, para você comprar, para você negociar, para você contar história. Você está doido, doido, se você não tiver isso aqui.
2, múltiplas inteligências. Inteligência intelectual, almática, espiritual. A inteligência física, que é a do QI, é a de tomada de decisão. Se você não desenvolver isso aqui, você vai ser uma pessoa que tem um animal claudicante, vai faltar uma perna, vai ficar mancando. Por que eu vejo um monte de gente mancando na vida? Porque falta uma das inteligências. Tem gente que não consegue fluir, porque está mancando. Ou é almático, ou é problema fisiológico, ou é problema espiritual. Terceira camada da riqueza: vendas e negociação. Quem aqui fica inseguro vendendo? Levanta a mão. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Ninguém trabalha com qualquer coisa que não seja vendas. Você pode falar que trabalha no escritório de advocacia. Você trabalha para alguém que está vendendo contrato para os outros. Só que você fica na retaguarda, você fica no back office. Você só não tem a função direta de vender, mas todo aquele escritório só pensa em vender. Só que você vende seu tempo. Por exemplo, você quer CLT, você é vendedor de tempo. Não, mas peraí, eu não sou vendedor não. Mas você não recebe o salário no final do mês? E eles pagam pelo tempo. Você vendeu o quê? Seu tempo. Quer que eu piore um pouquinho ou não? Você não tem sonho e não está lutando por ele. Você está vendendo o seu sonho para a pessoa e ajudando a realizar o dela. Você é vendedor de sonho, inclusive. Só que você não está realizando o seu, você está realizando da pessoa. E ela te paga. Ela tomou o seu sonho e tomou o seu tempo. Tomou o sonho e tomou o tempo. Então, peraí. Como que você não é vendedor se você já vendeu o seu sonho, que você nem tem ele mais, e está vendendo o seu tempo? Você sabe que você está sem ele. E o fato de você estar sem ele, como que você vai prosperar sem ele? Tem gente que vendeu a dignidade. Tem gente que fica vendendo um monte de coisa, mas não vende um produto para monetizar. Vende tudo, menos o que dá monetização. Fala com a boca assim: eu sou vendedor. Se você não estiver na linha de frente de vendas, você está trabalhando para alguém que está vendendo alguma coisa. É impossível, você não está relacionado com o processo de venda. Por que alguns bilionários que são perguntados, todo mundo que é bem sucedido financeiramente responde essa pergunta: se você perder tudo, o que é a primeira coisa que você vai fazer? Já viu essa ou não? Se eu perder tudo, a primeira coisa que eu vou fazer é vender alguma coisa. Qual o segredo nisso? De paçoca, água, iPhone, é o que for, a carro. Se você vender, já era. Se você vender, já era. Se vender, consegue capitalizar. Aí você negocia com isso, gere com isso e continua aumentando. E vendendo, e recomprando, e fazendo loucura com isso. Mas precisa aprender a vender. Próximo, network e modelagem. Esse negocinho aqui, é uma rede de contato que você tem que ter. Você tem que alimentar. E depois que você entender, andando comigo, que eu vou te mostrar o método disso, você vai ser uma pessoa que vai investir milhões em network. Mas se você está doido, eu só quero bater meu milhão. Não precisa limitar seu futuro. É só você seguir o processo. Isso aqui é um negócio que eu coloco milhões. Para fazer o quê? Conexões. Semana que vem, se você estiver me seguindo no Instagram ainda, você vai ver aonde que eu vou estar por causa de um network. Aí você procura nos stories do lado de quem que eu vou estar sentado nos Estados Unidos. Aí eu vou lá num lugar, você vai ver quem vai estar sentado do lado. Aí você vai fazer: o que o Marcelo está fazendo aí? Gastando muito dinheiro. Quer dizer, investindo muito dinheiro. Você vai ver que eu vou estar num lugar e uma empresa minha vai estar patrocinando um cara. Aí você vai ver todos esses movimentos. O que esse cara está fazendo? Capitalizando para a empresa, investindo em brand, investindo em network. Tudo para quê? Para acessar novas camadas de entendimento, novos níveis de sabedoria. Modelagem é a coisa mais prática que tem no mundo para você avançar mais rápido. O que é modelagem? Modelagem é copiar a frequência do outro e conseguir usar ela na sua cabeça. Imagine que tudo que alguém sabe fazer, você também sabe, só que o seu não está sintonizado. Você vê a pessoa fazendo, bingo! Tem uma técnica que eu ensino no MEDP que é muito massa. Todo mundo que você quiser copiar uma coisa, você tem que fazer seu cérebro desvalorizar aquela pessoa. Só para o seu cérebro achar que é fácil. Mas um bobo desse aí fazendo, pode falar que eu sou bobo, não tem problema não. Rapaz, um comedor de pique desse, um cara roceiro desse, um cara que fica conversando desde pelo amor de Deus, se um cara igual o Marcelo dá conta, por que eu não dou conta? Um filho de faxineira desse? Você tem que achar alguma coisa que o seu cérebro fala assim: eu também dou conta.
Um cara desse que estudou escola pública, aí você bate no seu orgulho. Meu pai pagou, foi escola particular para mim. Por isso que você é mimado assim. Passei, eu nunca vou perdoar você por causa disso. Tem pessoas que são assim, de muitas gerações, de muita riqueza, dá raiva dessas pessoas. Eu conheci várias em São Paulo na política. Eles falam naturalmente assim: sabe o fulano? Fulano é meu amigo. Aí eu, não é possível. Aí ele fala, não, fulano, não sei o quê. O dono do canal de televisão não sei de onde. Aí ele começa a falar as coisas como se fosse lá do quintal da casa dele. E é. Aí eu brinco com algum deles, né, dessas famílias poderosas. Eu falo, cara, eu investi tanto dinheiro para ter o network que você tem, você não investiu nada, você só nasceu nessa família. E você consegue acessar todo mundo com muita clareza. Estava contando para os mentorados meus do conselheiro, que um cara que eu pirei e aprendi pra caramba, um cara monstruoso, um americano, que é amigo pessoal do Elon Musk, ele vai vir aqui no Brasil, ele quer me conhecer. Aí eu falei, mas como que ele quer me conhecer? Porque eu falei de você, eu mostrei que é você. Ele falou, não é possível que tenha um cara falando as mesmas coisas que eu no Brasil. Aí a gente vai encontrar. Aí eu falei para essa pessoa, cara, quanto você pagou para ter esse network? O que você fez? Ele nada, ele é meu amigo desde tanto tempo. Eu falei, mas da onde? Eu sei que você sente raiva, eu também sinto. A gente que veio de baixo, a gente tem que desenrolar o mundo para conseguir um network. Só que essa raiva ela é combustível para você crescer e não para você ser um idiota. Então tem gente, acredite, tem gente que não faz força nenhuma para fazer network. Ele só nasceu na família que ele nasceu. Agora nós não nascemos com essa sorte. Nós vamos ter que construir esse negócio. Pegar parte da riqueza que a gente ganha para tracionar network, para continuar crescendo e avançando. Está fazendo sentido ou não? Se você não veio da família igual esses caras que eu também não vim, desce o bambu e faz que tem um método. Vai funcionar. Depois a digitalização e tecnologia. Tem uma escala de dinheiro que não tem como passar dela se você não fizer essas duas coisas aqui. Ó. Quem aqui, assim, independente dos problemas que está vivendo hoje, acredita do fundo do coração que vai ser muito rico? Levanta a mão. Esses dois que eu acabei de falar aqui, é impossível ser muito rico sem esses dois. Mas isso aqui, ó, não vai, em hipótese nenhuma, se você não ativar isso aqui. Ó. Se não pôr tecnologia nos seus negócios, se não pôr digitalização, principalmente no seu cérebro, você não vai conseguir. Não vai. Aqui está um limite. Se eu fosse você, eu aprenderia isso aqui. Isso aqui está dentro do SPR. Empreender. Lá tem os 7 P's da empresarização. Infelizmente o brasileiro toca empresa sem saber como tocar uma empresa. A prova é que uma empresa é aberta hoje, em 3 anos, 83% delas vão fechar. E pasmem, a maior parte dos fechamentos de empresa é porque não suporta os custos fixos das empresas. Ou seja, a pessoa não sabe fazer absolutamente nada. Mas está de parabéns por tentar fazer um negócio. Se você souber basicamente o que é, você que já tem o negócio vai expandir, você que já está em expansão vai exponencializar, você que não tem vai abrir e não vai fechar. Próximo. Aperte o botão. E geração de valor. O que é essa geração de valor? Quanto mais você investir em você, mais vai valer essa pessoa. Por que tem vários seres humanos fazendo a mesma coisa, um ganha 300 reais, e o outro ganha 100 mil pela mesma coisa? Vamos lá, você já ficou indignado com isso, sim ou não? É a mentalidade. Por que a pessoa vai num dentista X e vai no Y, o outro cobra 10 vezes mais? Aí a gente que é pobre, né, que veio da pobreza, que a gente fala? Isso aí não, chama geração de valor, é porque você não conhece. A Ferrari gerou tanto valor que pode vender aquele carro daquele jeito. O Rolex, que é um relógio, gerou valor. No fim das contas, os relógios marcam a mesma coisa. O que diferencia um relógio no braço de uma pessoa? É como ela se vê. Aprenda um conselho. Aprenda a gerar valor, porque relógios marcam a mesma hora. Só que as pessoas, quando olham para um relógio, falam assim, ó, eu me vejo diferente, meu tempo vale mais. Não é que ele está desvalorizando os outros, ele está falando em relação a ele mesmo. Se você pegar isso aí, você vai destruir, vai dar tudo certo. Eu olho para o meu relógio e penso,
Eu não posso ficar fofocando, eu não posso ficar mexendo com pornografia, eu não posso ficar mexendo com encheção de saco, eu não tenho que depender dos outros, porque o tempo está marcando igual. Mas eu investi nisso aqui para ser uma pulseira de alto valor. Eu olho para mim e falo, meu tempo eu dou valor. Entendeu ou não? Simples. Então esses hábitos que eu estou falando, coloca lá de novo. Esses hábitos, a partir desse encontro nosso, o que você vai fazer? Você vai construir esses hábitos. Fala assim comigo, eu vou construir, comprar e conquistar. Tá, os hábitos são assim, ó. Amanhã vai ter uma aula inaugural aberta do SPE. Eles vão colocar aí. Vai ser como planejar seu 2025. Vou mostrar como é que você planeja o 2025. E os que estiverem e fizer o que eu estou falando, vai ter acesso a uma planilha. Essa planilha é para você colocar exatamente as coisas que você tem que seguir e fazer. Fechou? É o seguinte. Se você falar assim na sua cabeça, eu vou fazer, ninguém pode tirar isso da sua cabeça a não ser você mesmo. A pergunta é, você quer prosperar sim ou não? Ferramenta, método, ambiente, mentor, testemunhal. Tem gente que só acredita, tem gente que não acredita no que eu falo. Mas se uma pessoa igual a ela, derrotada na vida, conseguiu sair, mas eu também fui derrotado. Não, mas você é rico agora, não serve mais não. Tudo isso vai acontecer quando você tomar uma decisão que é irreversível. A grande decisão. A decisão irreversível. Marcelo, e aí, o que eu tenho que fazer? Se você der conta, de fazer sozinho, vá. Eu posso falar para você, eu vou segurar na sua mão e não solto enquanto você estiver comigo. Marcelo, e se eu quiser ir embora? Aí eu vou fazer o quê? Se nem Deus segurou Adão no Éden. Mas se você quiser ficar comigo, eu seguro sua mão e nós vamos atravessar junto. Se quiser prosperar, cai para dentro, deixa o resto comigo. E aí, dia após dia, faça o que precisa ser feito, porque não tem segredo. Nós não vamos descobrir a fórmula, nós vamos usar o método. Nós não vamos ficar invocando a sorte. Mas você não acredita em sorte? Claro que eu acredito, e ela não pega ninguém dormindo. A sorte não dá ré para buscar você. A sorte só te pega no percurso. A sorte não trabalha do jeito que você imagina. Tanto a sorte terrestre como a sorte de bênçãos. Não te pega no parado. Vai pegar você no movimento. E no movimento acontece tudo. Milagre, sorte e bônus. Se você quiser anotar essas três coisas, nenhuma delas dá ré. Nenhuma delas pega você no... eu vou ver se eu vou fazer. Não, só te pega no percurso. Então, sugestão que eu dou para todo mundo que está assistindo. Chega, aprenda logo, cai para dentro. Abre aí www.pabmarcal.com.br. Está aí a página, você vai clicar ali, ó. Esses são todos os bônus, vou nem ficar mostrando. Mais de 100 programas que tem aí para você. Tem 3, está ali, ó, a marquinha do mais vendido. O SPR e o vitalício. Se você quer ser meu mentorado de forma vitalícia, nunca mais, minha sugestão, nunca mais precisa comprar nada na internet. De coisa digital, não. De curso digital, não. Aí tem mais de 100 programas. Você paga uma vez e não paga nunca mais. Entra naquele ali, ó, clica. Quero entrar no Free Pass Vitalício. SPR7 é uma mentoria. O Vitalício tem todos os produtos que eu já fiz. Vai lá, ó. Ao invés de ir para o checkout, tem muita gente que não está conseguindo passar pelo checkout, é a primeira compra, fica com medo de passar o cartão ali. Você vai entrar aqui e vai responder. Coloca lá seu nome. O que é que você já foi aluno de algum programa? Qual que é a sua renda mensal? Você já buscou algum tipo de ajuda? Você gostaria de caminhar comigo? Sim. Como você se visualiza em 2025? Quais as dificuldades? Por que você pretende fazer? Digite o código secreto. Para aqui. O que é esse código secreto? Você vai digitar um código, qualquer palavra-chave. Porque na hora que a minha equipe te ligar, você vai perguntar assim, é a equipe do Marçal? É, então qual que é a palavra-chave? Só a minha equipe tem a sua palavra-chave. Então você vai cadastrar aqui, aí você fala lá, morango. Não põe morango, né? Estou só dando exemplo. Na hora que alguém te ligar, ela fala, qual que é? Morango. Aí você fala, foi morango que eu pus, então pode continuar. Se ela não souber, não dê conversa. Fechou? Então, você vai digitar seu código secreto, a equipe vai te ligar e vai te dar a atenção que você precisa e ver de fato como que vai resolver essa questão.
Os que vão entrar agora, vocês vão clicar em pablomarcal.com.br, clicou, cai no formulário, já preenche, a equipe te chama. Fechou? Eu vou abrir agora, abre aí por favor, Marcos, no YouTube. Eu quero todo mundo que está assistindo, eu quero fazer um compromisso com eles aqui, de fazer um vídeo daqueles que quem me marcar nos stories, grava aquele vídeo gigante mostrando todas as marcações para todo mundo aparecer nos stories, tá? Pede para a equipe fazer. Abre agora aquele método perguntas no nosso YouTube que voltou hoje aí. A galera vai começar a encontrar gente que não estava achando. Meu nome estava bloqueado na busca, então não estava achando. Agora parece que vai retomar esse crescimento aí. Valeu, obrigado. Então é o seguinte, abre aí perguntas, e aí o pessoal aqui é direto no como, sem autopromoção, só focado naquilo que eu estou falando. Então a pessoa que vai te passar o microfone, ela vai te perguntar primeiro, o que é? Se for qualquer outra coisa, você não tem o microfone. Aqui, e a partir das lives de hoje, eu não vou mais ficar falando o que tem que fazer no microfone, tá? Porque fica indelicado. Mas só para vocês entenderem aí. Abre aqui o YouTube mostrando aquelas perguntas. Quais perguntas? Sobre como entrar no SPR ou no vitalício. Vai lá, garoto. Tá bonita a beca hoje de manhã, hein? Camisa preta. Mudei para azul. É azul escura aquela. Azul escura? É. Pablo, qual, na sua visão, top 3 hábitos para poder aumentar o lucro líquido das empresas? Para um gestor, um CEO, um dono. 3 hábitos top 3 para você. Cara, se for olhando para a empresa, hábito com a empresa, é análise de despesa. Primeira coisa é diminuir despesa. Se for hábito pessoal, o hábito, você quer saber hábito em relação à empresa ou hábito meramente pessoal? Pessoal. Então tá bom. Porque se for da empresa, você cuidar das despesas e diminuir e aprender a colocar custo inteligente, a empresa já vai crescer só nisso. Tá? Aprender o que é LTV e vender mais vezes para os meus clientes, você vai aumentar a sua frequência. Se você treinar pessoas, as pessoas vão ficar melhor para potencializar isso tudo. Então essas 3 coisas em relação à empresa funcionam. Hábito agora pessoal. Se você for uma pessoa que tem experiências novas, você vai voltar sempre doido para a sua empresa para aplicar alguma coisa. Se você vive de desafios novos, é um hábito, sempre está inscrito num desafio, você sempre vai ser maior do que a semana anterior. Se você ler ou visitar lugares ou empresas, isso sempre vai mexer com a sua cabeça e você vai levar para onde? Para a sua empresa. Então, essas coisas que você pode fazer no seu hábito, coisas são base. Isso pode fazer você ficar maior, e isso vai descarregar onde? Nas suas relações e nas suas empresas. Próximo. Abriu aí perguntas? Perguntas sobre eu quero entrar, mas alguém está falando na distância. A distância funciona. Diferente de namoro, o curso online funciona. Marçal, explica a ânsia de ter e o tédio de possuir. Cara, o tédio de possuir é só se coisa tocar seu coração, porque eu não importo nada com coisa. Coisa eu só zelo, uso, estrago, conserto, dou ou descarto. Não tem isso aí não. Isso aí eu já tive, né? Com aquela mentalidade anterior, né? Falta de cartão de crédito. Agora, o Elbi Correia, é a hora de você usar o seu IVP, que é a sua índice de viração própria, para você conectar com pessoas que podem te ajudar, né? Você não ajudou um tanto de gente já? Amanda, vou entrar, arrumo um jeito para pagar. Na verdade, tem jeito para tudo. Amanda Magalhães, quando você fala isso é porque você já está decidida, minha filha. Se você olhar hoje para a forma linear que é as suas finanças, você não pode tomar decisão nenhuma. Mas você entende que um método, uma ferramenta, um ambiente, um mentor, essas coisas vão te ajudar e você vai praticar, você já pode ver a progressão da sua tomada de decisão. Eu não consegui o dinheiro e não tenho um cartão. Luzia, você vai entrar no meu Stories ou em algum link aí para você, coloca aí na tela para não ter que colocar em Stories o quase 100 maneiras para fazer dinheiro, porque se você fizer esse curso Express, você não tem como você falar um negócio desse, qualquer um dá conta.
Como eu faço 47 anos, posso cessar cada vez mais sua frequência para transbordar e mudar vidas? 47 anos está novinho ainda. Você pode muito bem parar de olhar para a sua idade e olhar para o tempo. Que tempo? O agora. Não o tanto de natais que a sua vida deu errado, mas o Natal que vai dar certo, que é o agora. Aí você foca e aprende agora. Como entrar no SPR? Tem uma renda de menos de R$2.000 com gasto de R$1.600 mensais. Isaac, um dia eu fui comprar um prédio. Isaac Maciel. Um dia eu fui comprar um prédio que a prestação mensal era todo o dinheiro que eu ganhava. Você ainda está um pouquinho melhor que eu, ainda tem um spreadzinho aí. Era todo o dinheiro. Só que o problema não é esse. O problema era o balão, que eu não tinha como dar esse balão. Então, tipo, o que eu ganhava era exatamente o que eu me comprometi. Aí eu olhei e minha esposa falou: você fez besteira. Eu falei: não, vou dar um jeito. Se você for uma pessoa que não está na fase de crescimento e não quer crescer, não faça mais nada. Você já está comprometido. Mas você quer sair daí? Você precisa de dar uma forçadinha na sua cabeça. Você precisa falar: peraí, eu quero fazer. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que ir atrás de novas receitas. Senão você vai surtar. E o fato de você não entender isso, você vai continuar. A pergunta é: quer ficar ganhando isso até que ano? Se agora é a oportunidade para sua mente aumentar. Aí você fala: cara, mas não é a minha realidade. Não. Não é a sua condição, porque é a sua realidade que determina você. Tem gente que não está na sua situação. Tem gente que está devendo e sem renda e cansou. O que essa pessoa vai fazer? Ela tem que tomar uma decisão para crescer a cabeça dela, para ela começar a ver perspectivas diferentes. Se você senta numa reunião e aquela reunião vai mexer com a sua cabeça, você vai criar novos hábitos. Eu já te expliquei que o segredo está no hábito. O hábito é que gera resultado. E se você fizer isso, ninguém te segura. Agora, se você falar: cara, matematicamente não dá para fazer. Aqui, ó. Essa é a diferença de um pensamento linear e um pensamento que é exponencial. Pensamento de progresso. Eu não vou te cobrar pensamento de exponencialidade não, que é muito pesado. Pensamento linear. Aprende isso aqui que você não vai esquecer nunca mais. Como que a pessoa se enxerga? Ao longo do tempo. Se ela ganha 2, 5, 10, não interessa o tanto que ela ganha. Ela enxerga que a vida dela é só aquilo. Por 1 ano, 2 anos ou 10. Um pensamento progressivo. O que ele faz? Um pensamento progressivo, ele não enxerga as coisas como estão. Ele sabe que conectar com certa pessoa, aprender certa coisa, testar essa coisa e fazer certas coisas ao longo do caminho vai gerar progressão. Ele é um pensamento de escada. Progressivo, vai empilhando pressão e vai embora. Agora tem um pensamento perigoso. Não vou cobrar ninguém que está assistindo a live de telha, não. É o pensamento EXO. É o pensamento que faz isso aqui, ó. Uma rampa, outra rampa, rampa e rampa. Toda rampa dobra o resultado anterior. Esse aqui só tem acréscimo. Não chega a dobrar o resultado. O que é isso aqui, ó? Eu vou te mostrar uma coisa, que é fato versus crença. Eu vou abrir aqui, ó. Fato versus crença. Faz a enquete para mim. Quem entende hoje? Você vai ver aqui o porquê que muita gente não prospera. Quem acredita que tem uma mentalidade linear, que é tipo assim: mano, não vai dar. Eu fiz as contas aqui, ó. A minha mentalidade linear com 12 anos de idade era chegar nos 60, bater 1 milhão aos 60. Minha mentalidade era linear. Depois eu desenvolvi um pouquinho com 18, eu baixei para 47. Ainda era linear. Qual que era a diferença dos 18 anos para 12? É que eu cresci um pouquinho, mas eu só olhava naquilo que eu estou enxergando agora. Depois, quando eu comecei a tracionar, depois que eu casei aos 21, e eu comecei a fazer um monte de coisa, eu comecei a ter um pensamento progressivo. Tanto é que quando eu casei, eu liguei para a Carol e falei: Carol, eu estou aqui, eu consegui me aprovar o cartão Carrefour. Só que nós temos que tomar uma decisão. Ou nós vamos comprar um home theater, ou nós vamos comprar uma televisão de plasma 40 polegadas. É o mesmo preço. O que a gente faz? Aí a gente pensou, na minha cabeça eu quis comprar a TV, porque a TV era um volume maior, sabe? Era um negócio que chama mais atenção numa casa que você está começando a vida. Comprei em 17 prestações essa televisão. Bons começos. Aí quando eu comprei essa televisão em 17 vezes, eu falei: cara, eu vou comprar o que eu quiser na vida. E eu vou continuar crescendo. E eu nunca parei de crescer. Até o presente segundo, que acabou de passar, eu não paro de crescer na vida, desde o dia que eu comecei a tomar decisões. E o meu pensamento começou a ser progressivo.
Só que depois que eu sentei com pessoas, e paguei por isso, tá? Paguei caro. Quando eu comecei a ficar perto de gente exponencial, eu comecei a ter um outro pensamento. Qual que é o pensamento? Exponencial. Depois de encontrar esse pensamento exponencial, acabou o jogo. Aí nessa hora, eu nunca mais fiquei olhando para a circunstância. Duas coisas que vocês anotei para vocês abandonarem: circunstância e condição. Se você ficar com o pensamento linear e essa é a sua crença, eu sugiro que você não faça nada do que eu estou falando, porque senão vai dar errado mesmo. Porque se a sua cabeça falar, eu sou o que eu ganho, o seu pensamento é linear. Se você achar que da família que você veio não tem como prosperar nem ficar milionário, sua crença é linear. Linear é andar naquela linha. Aqui está o segredo, olha lá. As pessoas, como é que está a sua mentalidade hoje? 34% linear, progressivo 51%, exponencial 16%. Isso é porque as pessoas estão bem positivas. Ali na verdade 80% é linear. 80% das pessoas, elas não estão declarando porque algo está mudando dentro delas depois de parar sábado à noite para me ouvir. Tenho certeza que é isso. Que se mandar rodar essa pesquisa de novo, falar assim, ó, antes de me ouvir esses dias, seu pensamento é... Ei, psst, roda essa pesquisa de novo aqui, deixa eu te mostrar um segredo. Antes de ouvir essa palestra ou as coisas que eu estou te falando durante essa semana, seu pensamento era linear, progressivo ou exponencial. Você vai ver que esse negócio vai mudar. O negócio é que você já começou a ver agora diferente. Você, peraí, mano, eu não quero ter isso. Por que eu sei disso? Porque tem uma análise sua da realidade, análise sua da progressão e da projeção, e tem uma da percepção. Fala assim comigo: realidade, projeção e percepção. Quando você começa a destravar sua mente, algo começa a mudar dentro da sua cabeça. A projeção. Bingo. Na realidade todo mundo é rico. Mentira, não acredito nisso. Sério mesmo, na moral, quem aqui não acredita que você é rico? Levanta a mão, só para eu... Na moral, levanta. Todo mundo acredita? Você levantou e desceu, tipo assim... Você acredita que você não é? Então você não está nem entendendo o que eu estou falando. Ninguém levantou a mão para falar que não acredita, porque sua crença é, mano, se é tão simples assim, eu sou, cara. Como ninguém levantou a mão, a maioria ainda não ingressou na realidade. A maioria entrou no campo da projeção. E o mais engraçado é que quem está em volta não tem essa percepção. Você sofre porque você está longe da realidade, está projetando a imagem agora, e a percepção que quem está em volta de você é ruim, sabe que você é pobre. Fala com a boquinha assim, ó, na realidade, eu sou muito rico. E tudo que eu preciso está dentro de mim. Eu preciso do mapa. Acionar os neurônios. A realidade, a projeção e a perspectiva. A perspectiva sempre é dos outros. A projeção é quando você começa a entender o que você quer. Vou dar um exemplo. Quando você mira numa terra e pensa assim, esse negócio aqui eu vou plantar e vou colher aqui, vai dar umas carretas saindo, isso é projeção. A natureza já autorizou, é só colocar semente no chão. Só que quem está em volta ouvindo o que você vai plantar nesse campo, ela tem uma percepção, falando que você é maluco, que isso não existe. Olha que, na hora que muda, 50% entendeu o que eu falei lá, ó. Agora está aqui, ó. 50% está falando, não, meu pensamento é linear. 39% está falando que é progressivo e 14% está falando que é exponencial. Tem uma leve mudança no mesmo público, vocês perceberam ou não? O mesmo público quando entende, não, eu estava falando de agora. Só que o agora é a questão da projeção. Posso falar? Se você quiser crescer, você vai ter que trabalhar a imagem de projeção, projetiva. Córtex pré-frontal, projetar. Marcelo, é o seguinte, eu vou entrar nesse negócio, vou virar seu mentorado, e a culpa é sua se eu não fizer. Se você fizer o que eu estou mandando, não tem como não funcionar. Anota aí, fato versus crença. Se você não acredita em você, você está no campo da crença. Porque se você estiver no fato, você vai pegar que Deus acredita em você, você só precisa fazer o que precisa ser feito, o negócio vai funcionar. O que é fato? Fato é algo que não tem discussão. Crença, todo mundo tem uma. Religiosa, nem preciso comentar, milhares. Empresarial, milhares.
Política. Vocês já perceberam o que é crença política ou não? Tem 7 espectros políticos. Presta atenção aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. A nossa guerra no Brasil é mais do que contra a miséria. É de entender isso aqui, ó. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha isso aqui. Os 2 pontos são extrema. Os 2 pontos são extrema. O meio aqui é o centro. Esse aqui é centro-direita. Essa aqui é a direita. Esse aqui é o centro-esquerdo. E essa aqui é a esquerda. E esse aqui é a extrema esquerda. E aqui é a extrema direita. Para a imprensa do Brasil não existe extrema esquerda. E para a direita brasileira não existe a extrema direita. Ninguém quer assumir os extremos. Os extremos são os malucos, radical, que não pensa e não fala e é meter tiro e fazer o regaço. É os 2 das 2 pontas. O que acontece? O que faz uma pessoa encaixar nisso aqui? Alguém sabe responder ou não? Suas crenças sobre o mundo. Quem que é a pessoa de centro? Não quer confusão com ninguém, para de encher o saco. Aí você fala assim, vamos defender os bebês. Aí os da esquerda, vamos matar os bebês. Eles, não enche o saco isso não, tanto faz, nosso negócio é dinheiro. O centro é mais ou menos isso. O centro, não enche o saco não, bebê para lá, bebê para cá, cada um resolve. Para. Aí o outro fala, livre mercado, é os de direita. O outro, não, o mercado inteiro tem que ser subsidiado e o governo tem que mandar. É o cara de esquerda. O que define uma pessoa de esquerda e de direita, meu Deus do céu? Suas crenças. O campo que você está bem ali, mostra onde você é, o que você foi fazer na vida. Eu não preciso ficar pegando ali os candidatos para você entender, é só você olhar para a crença, o resultado pessoal da pessoa. O cara que é extremista, ele não tem nada, ele não vai ter nunca, nenhum dos 2 lados. Ele é doidinho. Doidinho. O extremista é sempre doidinho. Se é de esquerda ou de direita, sempre doidinho, enchendo o saco, vamos matar todo mundo, vou chamar alienígena, maluco. As pessoas de esquerda e de direita são pessoas que são ideológicas. Elas não querem sair na porrada, mas elas não concordam uma com a outra de jeito nenhum. Por que eu estou te mostrando isso? A crença da pessoa define onde ela vai estar com as pessoas que ela vai andar. Uma pessoa de direita namorar com a de esquerda, ela está caçando problema, sim ou não? Por quê? Porque o de esquerda fala, vamos dividir a conta. E a pessoa de direita que é próspera fala, não, deixa que eu pago a conta. Está entendendo ou não? A relação é essa. Aí a pessoa de esquerda fala, não, a gente tem que pôr o Estado para trabalhar. Aí a gente fala, não, quem tem que trabalhar é o povo, que é o povo que manda nisso aqui. Aí você começa a ver o nível de crença. Você já viu que você tenta convencer uma pessoa de esquerda e ela não está nem aí? Por causa de crença. Fala assim, a partir de hoje, eu quero saber dos fatos. Da lógica. Se você for atrás dos fatos e da lógica, você não vai mais falar, eu sou isso ou aquilo. Você é da natureza, meu filho. Usando a lógica e projetando aquilo que você ainda não dá conta de fazer, na projeção tem uma distância, seus hábitos. Esses hábitos vão mudar completamente tudo. Existe lógica na riqueza, existe sequência na riqueza, existe princípio da ordem na riqueza, é só seguir. Fala assim comigo, a partir de hoje, eu vou dedicar a seguir essa lógica, a transformar as minhas crenças em hábitos. Vai lá, manda pergunta. Os que estão com o microfone aí. Boa noite, Pablo. Abre as perguntas Mateus aqui. Porto, Pode falar, Conselheiro do Mateus. Maranhão. Abre aqui as perguntas só sobre SPR vitalício. Vai lá, pode fazer a pergunta. Pablo, Mateus Porto, Conselheiro do Maranhão. Como eu posso multiplicar e rentabilizar o patrimônio? Que patrimônio? Patrimônio do ecossistema, das empresas, múltiplas fontes de renda. Como eu posso... Cara, tudo, se você usar a lei da ociosidade, você consegue monetizar tudo, rentabilizar tudo. De avião a carro, a casa, a prédio, a qualquer coisa. Você tem que olhar para o mercado e qual que é o pacto do mercado. O que é metro quadrado? O que é coisa? Por exemplo,
Você olha num prédio desse aqui, o metro quadrado é caro aqui, em Alphaville. Tem outros metros quadrados mais baratos. Aí dependendo a coisa que te dá retorno, ao invés de você deixar num prédio, você põe na outra. Você acabou de rentabilizar. Você consegue rentabilizar assim. Você consegue, por exemplo, pegar coisas com ociosidade, uma indústria. Está aqui, ó. Um outro mentorado tem indústria. A indústria dele trabalha de noite? Não. A indústria dele trabalha de madrugada? Não. Então ele pode fazer para outras marcas, usando um parque fabril dele para monetizar e tirar a ociosidade. Ele pode fazer isso. Tem gente que não dá conta de olhar para esses recursos. Dá para fazer. Você pode criar dentro da sua empresa algo que atende outras empresas. Você pode pegar um programa da sua empresa e rentabilizar vendendo ele em white label. Você pode fazer o modelo que a sua empresa aplica e dá resultado, vender para outras empresas. Você pode fazer muita coisa com o que você já tem, que você monetiza. Ou trocando, invertendo a ociosidade, ou multiplicando algum tipo de talento ou conhecimento. Se você fizer isso, bingo. Você consegue rentabilizar quase todas as coisas. Às vezes uma coisa, um acordo comercial, um negócio que é sigiloso, não dá. Mas eu te falo, 99% de tudo numa companhia dá para rentabilizar. Tudo. Só que as pessoas acham que a única forma que rentabiliza numa empresa é vender algo. Não é. Você pode alugar, você pode licenciar, você pode fazer muita coisa. No livro Os 8 Caminhos que Levam à Riqueza, eu falo muito disso. Quase todos os caminhos é um tipo de rentabilização. Diga. Você que está no microfone, amigo. Boa noite, Marçal. É uma honra. É uma honra estar aqui com você. Sou seu fã, tá? Boa noite a todos. Nós temos, eu sou representante da Booming. Vai direto no. Eu sou representante da Booming e a nossa empresa está vindo para o mercado para concorrer com a Uber. É uma empresa disruptiva, extremamente escalável. Você se importa única, de falar ir direto no coma? Pergunta? Tá. Nós estamos vindo para o mercado devolvendo 50% do faturamento. Espera aí só um pouquinho, eu vou passar a pergunta para ele, porque você não entendeu o negócio. Vai você, faz a pergunta. Eu vou te dar a chance de novo, se você não começar perguntando, ao invés de fazer promoção da empresa, aí você não faz a pergunta mais. Vai lá, garoto. Como com 14 anos eu posso prosperar? Com 14 anos você pode prosperar. Você pode honrar seu pai e sua mãe, que é uma das coisas que mais vai fazer você prosperar. Você pode estudar, você pode pegar um esporte que vai definir o caráter absurdamente. Não entrar na onda das crianças da sua idade, porque as crianças da sua idade estão em outra vibe. Você pode pegar... É seu pai que está do lado? Esse cara já é brabo, tem uma indústria familiar há muito tempo. Você já pode falar, pai, me ensina aí a lista 7 coisas que você vai me ensinar. E eu vou pegar exatamente do jeito que o senhor falar. Então se envolver com o esporte, estudar mais... criar mais experiências. Com 14 anos de idade dá para fazer isso. Dá para você aprender coisas no digital também. Dá para você fazer muita coisa. De todas que eu te falei, qual que você vai fazer? Honrar pai e mãe. E as 7 coisas que o seu pai pode fazer. Uma salva de palmas para o garoto de 14 anos. Muito bom. Vai lá. A sua opinião sobre uma empresa que vai devolver 50% do lucro da sua empresa para as pessoas envolvidas na atividade? Eu acho muito bom, só que tem que tomar cuidado com dar 50% do resultado de uma empresa que ainda não cresceu, que ela já pode entrar num estado de estagnação. Porque, por exemplo, a empresa que você falou, que é a concorrente, ela ficou operando os seus 10 primeiros anos no prejuízo. Reinvestindo tudo. Aí você imagina, fazer esse negócio de dar esse 50% parece muito justificável e justo. O problema é que vai impedir o crescimento da companhia. E às vezes você não consegue a longo prazo ter lucro. Você pode fazer isso para atrair gente, essa empresa pode ficar enterrada e não crescer em tecnologia, em banco de dados. Aí eu te falo que o retrocesso pode acontecer, que é o quê? Aí às vezes essa empresa vai ser deixada de lado porque o cara vai querer usar o aplicativo, ele não vai funcionar. Porque está dando 50%, sabe, da participação disso. Por exemplo, se não souber o markup da companhia, fazer isso pode ser só uma doideira. Que pode explodir no começo, mas pode dar errado no final. Obrigado. Tudo bem. Como uma pessoa que vive uma vida com hábitos de rico, até intuitivamente, sabe que prosperidade necessariamente não é dinheiro, mas essa pessoa, mesmo vivendo uma vida com hábitos de rico, não consegue ter dinheiro.
Imagina um cara que tem hábito de rico numa fazenda e ele muda para a cidade. Tem um hábito de rico na fazenda e tem um hábito de rico na cidade. Se ele não migrar também a mentalidade dele para a cidade, ele vai ser um roceiro na cidade. Eu estou respondendo para ele que fez a pergunta. Por exemplo, no mercado tradicional, o jeito que toca o negócio é um jeito. O mercado hoje é diferente. Então você vai ter que dar meio que um upgrade da mentalidade. Entender o que esses jovens estão fazendo. Entender como é que está esse negócio agora de chamar a atenção. Ele precisa fazer uma tarde de atualizações. Porque se ele sabe, você falou muito bem intuitivamente, ele precisa só de ajustes. Por quê? Porque as coisas mudaram. Mudaram bastante. O que antigamente levava 50 anos para acontecer, acontece em 1 ano hoje. Eu estou apanhando o Instagram, para vocês terem uma noção, e eu domino o assunto. Imagina você que não sabe o que está acontecendo. Todo dia você nem sabe para onde que está indo. Respondendo as perguntas aqui, o SPR7 pode me ajudar? A Fernanda Filippini está perguntando. Tenho 56 anos e estou toda errada de pensamentos a finanças. Vale a pena? É para isso que eu criei o SPR. Você vai entender como fazer isso, inclusive uma ferramenta que é exclusiva do método IP, que é o Capacidade Geradora de Riqueza, eu vou aplicar para os alunos do SPR nessa turma. Essa turma é nova, absolutamente nova. E eu vou aplicar isso depois, na hora que terminar a semana de desconstrução, que termina na próxima, sem ser essa semana, na próxima semana, na verdade. Vai terminar a semana, eu vou aplicar a ferramenta. E depois nós vamos aplicar a ferramenta de novo no último dia do ano. E você vai ver o que adiantou andar comigo. Você vai olhar e vai falar, caramba, só esteja pronto e disponível para o progresso nessas próximas semanas. Deixa o resto comigo. Os conteúdos do SPR7 acabam em 2027. Quem compra o FPV não acaba nessa vida, porque é vitalício o FPV. O SPR7, na hora que eu terminar, eu vou te dar uma trilha para você seguir durante o ano. E essa trilha vai estar dentro do SPR mesmo. Você vai só seguir, não acaba não. Como faço para fazer o upgrade do SPR para o vitalício sem perder a chance de almoçar contigo no resort? Só pedir para a equipe. Como convencer você a me dar esse curso SPF? Faltou um R aqui, ó. SPR, ou método IP, eu preciso desses cursos. Eu vou fazer mais dias, mas eu vou. Vou te falar uma coisa, irmão. Como você está pedindo para te dar algo, vou te dar a chance de entrar no quase 100 maneiras de fazer dinheiro rápido. Aqui, ó. As pessoas perguntaram ali, como é que eu sou FPV, como é que eu faço? É só entrar na plataforma que está lá e a primeira aula inaugural vai ser amanhã. Se você digitar na pesquisa SPR7, você vai achar. Você que está assistindo aqui agora, lançamento desse livro aí, Hábito de Rico e Hábito de Pobre, você vai marcar uma pessoa e vai colocar nos seus stories. Daqui a pouco, depois da palestra, nós vamos fazer o sorteio e eu já mando para você aí autografado. Então tem um site aí para colocar, marca a pessoa e põe nos stories. Tem gente que não está fazendo marcação de outro Instagram, não vai ganhar no sorteio, tá? O horário é somente às 7. Eu coloquei às 7 para você. Alguém escreveu assim: Marçal só vende sonho para a gente. Não vende sonho, não. Você vai ver o trabalho que vai dar. Você vai ter que estar acordado. Você que escreveu isso, você está dormindo ainda. Porque se você for meu aluno, eu vou acordar você todo dia bem cedo e vou fazer você dormir só depois de fazer as tarefas. Tá bom? O SPR vai durar 7 semanas. Você vai dar aula todo dia. A semana que vem eu dou aula todos os dias. Todos os assuntos, eu que sou o mentor principal, toda segunda mentoria comigo, e todos os outros dias vocês vão ter salas no Zoom para pessoas que são mentores do ecossistema tirarem dúvidas. E eu vou passar todas as tarefas. Então, é todo dia útil, de segunda a sexta, para você dar uma relaxada aí no sábado e no domingo, porque você vai trabalhar bastante para você mudar essa cabeça sua até o último dia do ano. Isso é o suficiente para você mudar de vida, pode ficar tranquilo. É o seguinte, Patrícia, cadê a Patrícia? Está aí? Cheguei. Como prosperar na área da confeitaria? Investe no digital. Você vai conseguir fazer pessoas descobrirem seu negócio através do digital. Você vai conseguir gerar mais pedidos na confeitaria. Como muda corpo e mente? O corpo você precisa de exercício, comida. Está sobrando tempo aí, está sobrando. Quero 100 maneiras de fazer dinheiro rápido. Coloca aí para as pessoas esse link.
Está lá no destaque do Instagram, tá? Tem um cara enchendo o saco ali e tem um pessoal cobrando assim, ó. Dá o curso pro cara aí, ó, pro Nailson. Como manter a mentalidade de miséria para sempre. Ele já tem, ele que é o doutor nesse curso. Infelizes são aqueles que andam com ele. Esse é o problema. Nós precisamos de desistir dessa vida de miséria. Se você não desistir, você vai ficar acostumado com ela para sempre. E franquias é bom. Tudo que você estuda e domina é bom. Aquilo que você não sabe, não mexa. É melhor. Não entre em negócio que você não estudou. Vai ser melhor para você. Como reprogramar minha mente e eliminar minhas resistências mentais progressivamente. Então tá bom. É o seguinte. Eu colocou o negócio da Love aí, ó. Você que não tem seguro, quiser colocar seguro da nossa seguradora, primeiro mês o seguro é grátis do seu carro. Acesse love.com.br / Ixi, até hoje está com esse cupom de La Casa aí. Pode usar? Cupom / La Casa Digital está ativado. Você ganha seu primeiro mês gratuito. E se roubar seu carro no mês gratuito, a gente paga. Inclusive já aconteceu, tá? Já aconteceu do cara lá com mês gratuito. Dá até raiva, mas nós temos que pagar. Então você pode muito bem entrar nesse rolê aí. E eu vou chamar a Patrícia aqui. Alguém falou ali, o homem que eu mais amo está na palestra ao lado de outra mulher. Isso é o demônio escrevendo isso aí. Isso não é possível. Como é que pode a pessoa? Como é que eu vejo um comentário desse? Me ajuda. Faz o seguinte, filha, vamos superar esse homem. Vou ensinar para você como é que supera. Você vai entrar no SPR, vai virar mentorado, para passar a figa nele, que às vezes ele está aqui com essa mulher e eles não vão prosperar. Porque eles vieram só ver a palestra. Você não, você vai andar comigo, você vai crescer como pessoa, e o fato de você crescer chama superar. Aí você passa a pessoa e nunca mais vai entrar na live de ninguém, enchendo o saco. Combinado?